estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre saúde e meio ambiente. Então, nós vamos falar sobre poluição. Você sabe o que é poluição? Poluição é qualquer agente que está em excesso, por exemplo, presente no ar e que pela quantidade pode tornar aquele ar impróprio, né, ou prejudicial à saúde, causando doenças ou alterações ambientais. Então, poluição é qualquer agente que está presente no ar, no solo, na água, né? E que aquele excesso vai causar problemas lá na saúde, né? Tanto das pessoas quanto daqueles indivíduos que vivem naquele local. Pode ser por poluição do ar, mas também pode ser poluição do rio, de solos, né? Então, as atividades humanas liberam grande quantidade de gases tóxicos, por exemplo, né, processos, as indústrias, as queimadas, os veículos, né, que usam o combustível fóssil, a mineração, o uso de agrotóxicos, aerossóis, eles liberam uma grande quantidade de substâncias para aquele ambiente e aí pode tornar aquele ambiente poluído. Quais são as principais fontes de poluição que nós temos? Industriais, de aerossóis, fumaças negras, solventes, ácidos, hidrocarbonetos. Então, são alguns exemplos de agentes poluidores. Eles podem poluir o ar, a água, solo, né? Existe a poluição natural, mas o ambiente, ele meio que consegue controlar essa poluição natural. É uma poluição, por exemplo, causada pelos vulcões, né? Quando os vulcões liberam as fumaças, elas são tóxicas, elas causam poluição. Os animais, no trato digestivo delas, elas liberam gases, né? E esses gases contêm, por exemplo, metano, né? Mas se eu tiver um número normal e habitual daqueles animais, o sistema consegue se entrar em equilíbrio. Agora, quando eu tenho grande produção daqueles animais, eles acabam liberando e mandando esse metano para o ambiente, por exemplo. A poluição da água, né? Ele vai poluir recursos hídricos, liberando compostos químicos, físicos ou biológicos na água. Onde ela vai passando, ela vai liberando esses ambientes tóxicos, né? Vão ser prejudiciais, destrói a fonte de alimentos daqueles seres vivos que vivem ali, ocasiona a morte de animais, a água torna-se imprópria para consumo. E quais são os problemas maiores de contaminação? O esgoto doméstico, quando ele não é tratado e é lançado, e também o processo industrial, também vão poluir a água. A poluição do ar, são grande quantidade de gases que são liberados, né? Pode ser pelas indústrias, pode ser pela queima dos combustíveis fósseis, né? Liberados tanto partículas líquidas ou sólidas, né? São Paulo, por exemplo, ele passa do número mínimo de microgramas de quantidade de agentes que estão no ar, então é considerado um ar poluído. E algumas doenças também são transmitidas pelo ar, né? Nós sabemos que vírus, bactérias, né, ao nós falarmos, espirrar, tossir, eles são liberadas e eles ficam no ar. E se outra pessoa respirar, ele acaba pegando, né, aquele agente e causando doenças, por exemplo. Poluição térmica é uma poluição, por exemplo, é lançada no rio uma água muito quente, uma temperatura acima da que aquele rio tem. E isso vai afetar a vida daqueles seres que estão ali, matando, por exemplo, grande quantidade de peixes, né? E a poluição do solo são mudanças na natureza do solo, são causadas pelo contato químico, por pesticidas, herbicidas, resíduos sólidos, poluem aquele ambiente, alteram aquele solo, pode tornar o solo infértil, pode infiltrar para os lençóis freáticos, né? O solo fica também improdutível e pode ser tanto contaminação doméstica quanto industrial e também defensivos agrícolas. Nesse vídeo nós falamos sobre saúde e meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.